sempre gostei muito do mundo da construção civil. Então, o mundo da construção civil, em geral, eu sempre gostei. Fiz arquitetura primeiro. E o mundo que eu estava inserido não estava limitado apenas ao projeto. Então, eu sempre trabalhei muito em construtoras, grandes empreendimentos. Sempre quis entender da construção civil em geral. Então, a demanda de serviços, se eu tivesse focado só em arquitetura, ficaria pequeno, sabe? Ficaria faltando para o cliente, limitado. Então, depois disso, eu fiz engenharia civil, teve algumas especializações no assunto. E assim, eu sempre falo para os profissionais, qual é a sua cabeça? Qual é o seu foco? O que você gosta de fazer? E eu sempre tive uma cabeça muito lógica. Então, eu sempre olhei a construção de uma forma geral. E agora, com a regularização, eu enxergo essa construção como um papel, como legislação. Então, assim, quando eu era arquiteta, eu enxergava o ambiente e a funcionalidade do ambiente. Quando eu formei em engenharia civil, eu enxergava aquele imóvel como uma construção viga baldrame. É impressionante, né? Como a nossa visão mesmo ocular muda. Então, eu enxergava como uma construção. Quando eu foquei específico em regularização de imóveis, eu olho aquele imóvel, deixa eu ver como é que é a documentação, agora como é que é a legislação, papel. só vejo papel, só vejo legislação agora naquele espaço. Então, já tem 20 anos que eu trabalho com regularização. Eu devo ter umas 500 ou 600 ARTs. E assim, ARTs, fora se for contar todos os serviços, e regularização não é só um serviço, é um compilado de serviços, né? Então, tem uma tem um tempo bom aí de chão. Célia, mas como foi que você se descobriu na regularização? Foi assim, acordei e quero fazer regularização de obra. Não, como é que foi? Justamente isso por conta do foco, e eu sempre gostei da parte de legislação. Então, quando o cliente chegava para mim, eu sempre ficava preocupada. Nossa, será que isso aqui tá certo? Será que isso aqui vai para o cliente vai ficar melhor depois? Eu sempre voltava para a legislação e não focava tanto nas outras partes. E aí os clientes começaram a ver e eu vi que eu tinha muita facilidade de interpretar a legislação e de solucionar esse problema de documentação, porque eu sempre ficava preocupada. Cadê o documento? Quem que é o proprietário? Mas isso atuando ainda como arquiteta ou como engenheira? Isso atuando como arquiteto, como engenheira, porque desde quando eu era estagiária, eu já fazia regularização na vigilância sanitária. Olha que legal. Já pegava esses projetos de outros profissionais para poder ajustar para aprovar na prefeitura. Então, tudo começou com aprovação de projeto. Isso é raro, hein? Você iniciar uma carreira assim, já tendo contato com regularização, é muito raro. É muito raro. Teve algum contato, Regis, já no início? Não, muito pouco. Tive que a parte de licitação ali, né? Que a gente vê essa parte de legislação e tal. A gente vê a regularização, mas ela não é uma regularização direta. Direta. Né? A gente fica na fiscalização ali. Mas tem esse contato. Mais ou menos. Mas enfim, é muito raro, né? Então você teve, assim, um pouco de sorte de ter tido esse contato. Sim, e assim, acaba que o seu olhar vai focando, né? O seu olhar vai focando e as pessoas vão enxergando essa forma sua de enxergar diferente, de resolver esse problema, de estar preocupado em resolver esse problema, e aí os serviços vão aparecendo, vai aparecendo e vai aumentando. E é uma aptidão, né? Você ser um burocrata, porque isso é uma atividade burocrata, né? Você é uma aptidão que a maioria das pessoas não tem, diga-se de passagem. Não tem, e paciência, né? Exatamente. E aí o Kleber tocou nesse assunto, né, de que as pessoas, os profissionais, né, às vezes estagiário ou às vezes recém-formado, tem pouco contato com isso aí, né? Eu acredito que é porque o arquiteto, ele fica muito focado ali em fazer o projeto, em atender o cliente. Depois entra o engenheiro, entra o empreiteiro, entra a mão de obra, tudo. Eles ficam preocupados em fazer aquilo acontecer e acaba que fica sonegado aí, fica negligenciado a questão da regularização, né? Quando que a pessoa, o arquiteto, o engenheiro ou o cliente final vai se dar conta lá, Célia, que tem que fazer, regularizar? Quando o problema aparece. Ninguém chega para mim e fala, nossa, Célia, eu quero fazer um projeto certinho para aprovar na prefeitura. Começou a aparecer agora, porque eles sabem do problema que vai aparecer lá no final depois. Mas chega estou em processo de inventário, eu preciso de uma construção averbada. Eu fui vender o meu imóvel e eu vi que não tem nenhuma casa averbada na certidão de matrícula, então eu preciso averbar a minha construção. Nossa, eu fui alugar e percebi que o imóvel está embargado, então não tem como eu tirar o alvará de funcionamento.
Eu fui embargar, o inquilino pediu projeto, agora que eu fiquei sabendo que precisa de um projeto para poder fazer uma reforma do imóvel. Então, N situações, né? N situações é quando o problema aparece. Geralmente não é planejado. Maravilha. Célia, agora, se você pudesse definir o que é uma regularização de obra, como que você definiria? Regularização de obra é o imóvel está regular. Só complementar a pergunta dele, né? Porque o pessoal, todo mundo acho que assistindo a gente, os profissionais às vezes também sabe por cima, né? Ouve muito falar de regularização de imóveis. Você falou a questão ambiental, né? Ambiental, não, sanitária, né? Que você falou, que trabalhou. Outras pessoas associam com cartório, outras pessoas associam com prefeitura. Então acaba que regularização fica um negócio meio vago, assim, né? Então, o que seria a regularização? Aí a gente... vamos lá, vamos limitar a obra pronta, né? A obra nova, seria isso? Ou não? É uma definição... geral. Se é possível, né? É possível. É possível. Então... Regularização é o imóvel estar regularizado na prefeitura, na Receita Federal e no cartório de imóveis. Então, na prefeitura, ele precisa, se tiver uma obra já existente, precisa ter um projeto aprovado, mesmo se for fazer uma obra nova, precisa ter um projeto aprovado, precisa ter um habite para depois eu pegar aí para a Receita Federal, tirar uma CND, estar kit com a Receita Federal, eu pegar esses 3 documentos e levar para o cartório de imóveis. Isso a imóvel está regularizado. O nome do proprietário ser o mesmo do nome que está lá no IPTU e ter essa construção averbada lá no final, junto com a habite e junto com o CND da Receita Federal. Confunde-se muito, a pessoa fala, eu tenho uma construção averbada na matrícula do imóvel. Antigamente, podia-se averbar uma construção sem projeto nenhum. A pessoa chega lá, eu tenho uma casa. Aí o cartório de imóveis lá averbava. O cartório de imóveis também fazia essa averbação de um contrato de compra e venda. E esse contrato de compra e venda vinha descrito que tinha uma casa. E a pessoa fala, lá na minha certidão tem descrito que tem uma casa. Mas só tem descrito que tem uma construção, não tem descrito mais nada. Isso não configura projeto aprovado, isso não configura habite. Se não estiver lá na averbação no cartório, número de averbação tal, averba-se o documento de CND na data tal, averba-se o projeto aprovado na data tal, averba-se o habite na data tal. Então, na hora que você pegar a certidão do imóvel, você vê todas as averbações, a averbação é confirmação, e verificar o que existe naquele documento, porque a certidão do imóvel é como se fosse a nossa certidão de nascimento. Nasceu-se um lote, está lá, um lote de terra, quadra tal, lote tal, com 300 metros quadrados. Isso é o imóvel. A partir do momento que você vai fazendo modificações do imóvel, assim como a gente, casei, separei, ficou viúvo, você vai averbando na nossa certidão. O imóvel é da mesma forma. Então, tudo que existe no imóvel precisa estar averbado lá na certidão de matrícula. Vendeu para fulano, ciclano. Entendi. Maravilha. Então, pelo que você falou aí, às vezes pode ser o caso, né, da pessoa ter ali um imóvel regularizado no cartório, mas na prefeitura, de repente, tem pendência. Não, entre aspas, ele tá certo lá no cartório, tá tudo bonitinho, tem a casa, às vezes tem até a descrição da casa, mas não existe projeto na prefeitura aprovado. Ou às vezes o INSS está atrasado também, ou não pagou e tal. E tem casos que tá na prefeitura pagando IPTU, tá no cartório, mas não tem nada regular. Não tem nada irregular. Isso. Muito. Eu já peguei muita certidão assim, viu? Muita. Por isso principalmente essa em caso de decadência, né? Isso. A gente vai falar daqui a pouco. Show de bola. E aí, a gente também comentou antes, né, a questão das etapas ali, né? Tipo assim, tem a regularização, prestação de serviço de regularização com obra nova, né, com imóvel novo. Existe também o que já é um imóvel antigo e tudo mais. Então, comenta aí quais são os contextos que pode acontecer essa regularização, né? Na regularização, quando o cliente entra em contato comigo, ele quer fazer... eu quero averbar a construção ou quero fazer um serviço, eu preciso entender. É uma obra nova ou é uma obra já existente? Porque a partir do se é obra nova, eu tenho um passo a passo para fazer. Se é obra existente, eu tenho outro passo a passo para fazer. E aí eu tenho uma série de projetos que eu faço para poder regularizar aquela construção. Vou colocar primeiro o passo a passo do cliente. Pode ser? Então, claro. O cliente me procurou. Célia, o cliente
Vamos falar do profissional? Não, a pergunta que eu fiz é mais no sentido assim, quais os tipos que tem, né? O profissional ali, ele vai basicamente são esses dois, que é o quando você termina a obra e o que já tem a obra antiga, porque o que vem na minha cabeça é esses dois. Tem. A obra terminou, ou tem aquele caso que a obra já terminou agora e aí o cara vai regularizar, vai fazer certinho, né, no caso. E tem aquele caso que a obra já é antiga, né? Porque, e aí o cara vem pra corrigir, né? Na hora que é obra nova, não existe nada no terreno. Então, a pessoa tem um terreno limpo, que não tem construção, e ela quer fazer uma construção nova. Então, eu faço um projeto novo, que eu tenho que seguir 100% da legislação. Mas mesmo nesse projeto novo, ele pode vir com uma série de problemas na certidão de matrícula ou no IPTU do imóvel. Porque aí eu vou verificar, esse nome do IPTU é o mesmo que está na certidão de matrícula? Existe uma construção averbada, mesmo que não tenha projeto lá na certidão de matrícula, eu preciso fazer um alvará de demolição, uma certidão de demolição, eu preciso arrumar esse cadastro imobiliário para fazer esse projeto novo. Então, essa é a parte do projeto novo. Seguir 100% da legislação. Ou modificação com acréscimo, ou modificação sem acréscimo, também seguir 100% da legislação. E se existe construção, existe o alvará de regularização ou o alvará de aceite. Entendi.